Olá, bem-vindo a todos para a nossa segunda formação desse curso de Mariologia, tendo como tema principal, então, a Imaculada Conceição. Como já foi visto na semana passada, vimos aqueles milagres de Nossa Senhora sobre aquela dos olhos, onde ela abria, fechava os olhos em Roma no final do século XVIII, para justamente passarmos agora para o século XIX, onde vamos ver algumas manifestações de Nossa Senhora, onde ela vai mostrar o seu amor até chegarmos na proclamação do dogma da Imaculada. Já foi dito, hoje é um dia especial, o dia da visitação de Nossa Senhora, mas vamos começar direto, eu passo já direto para o nosso ícone de hoje, onde vamos falar hoje sobre a Virgem do Pokrov, um nome eslavo. Esse é a virgem que nós vamos comentar um pouquinho hoje, já é um pouquinho diferente das outras, porque é uma virgem assim orante, de pé. Pokrov é uma palavra eslava, que significa véu. Temos uma imagem mais próxima dela para vermos melhor. Significa véu, Pokrov, mas também pode significar proteção. Portanto, indica a Virgem Protetora. Esse é o nome dessa Virgem, a Virgem Protetora. Essa imagem, ela se encontra, o original se encontra em Moscou, numa mostra de Tretiakov, se chama lá. É um museu, é esse museu, para os que forem a Moscou, não deixarem de visitar esse museu, onde tem muitos ícones famosos lá dentro. Porque foram retirados das igrejas, principalmente no período comunista, e aí depois eles foram juntados. Aqui temos algumas imagens dos ícones que podemos encontrar lá. Então, quem quiser ver algumas dessas imagens e os seus originais, podemos encontrar nessa amostra de Tretiakov. Alguns desses ícones foram devolvidos às suas igrejas originais, mas a maioria não. Então, eles estão reunidos ali nesse museu. E a Virgem que nós estamos falando hoje, a Virgem do Pokrov, está representada sobre um baldaquino. Está com as mãos em atitude de oração, portanto, aquilo que eu tinha ensinado a semana passada, como ler os ícones, essa seria então uma Blahertinissa, é aquela que tem as mãos orantes assim, e ela veste a túnica dela, esse manto, que se chama Maphorion em grego, e que aparece em praticamente todos os ícones. É o manto que ela está vestindo, é o Maphorion. Segundo o estudo de um filósofo teólogo ortodoxo russo, Pavel Florensky, que é quem aparece aqui, na verdade ele era padre, mas era casado, porque lá na igreja ortodoxa pode, e na verdade era um gênio. Ele é considerado como o Da Vinci russo, porque ele sabia engenharia, física, química, biologia, literato, música, e também depois se fez padre, então estudou filosofia, teologia, tem vários livros. E ele foi preso pelos comunistas e morreu assassinado num campo comunista, numa prisão comunista, onde ele estava como cientista estudando o gelo. E os soviéticos desenvolveram muito a ciência do gelo devido às pesquisas dele. Mas também, como padre, desenvolveu várias ideias interessantes. E ele, no seu estudo sobre os ícones, também estudou os ícones, ele dizia que, segundo o que parecia a ele, ele tinha chegado à conclusão que as cores do Maphorion da Virgem Maria talvez fossem o vermelho, o original, e quase sempre deveria ser o vermelho, e o motivo seria para representar a Maria como mãe. E o azul seria para representá-la como virgem, por isso ela sempre usava talvez um manto vermelho e um véu azul, alguma coisa assim. Essas seriam as cores e essa seria a representação, segundo Florensky. De fato, praticamente todos os ícones que representam o Maphorion da Virgem, ele é vermelho, se a gente presta atenção. Porque justamente ela está representada como mãe. Porque quase sempre a maioria dos ícones, como a gente já viu e já falou, ela traz o menino nos braços, representando justamente que ela é a mãe. Mas ele mesmo disse, Florensky, que essa teoria dele tinha que ser estudada melhor e às vezes não funcionava direito. Então esse é o estudo dele, o que ele diz, mas
Depois de algumas outras coisas que eu li, que eu estudei, tem várias outras coisas e outros autores que dizem outras coisas. Então, na verdade, acho que os orientais são muito livres com relação às cores. A gente imagina que eles dão um significado muito concreto a algumas cores, mas não é bem assim. Isso aconteceu mais no Renascimento Ocidental, onde deram alguns significados mais fortes para algumas cores, no sentido de que quando for essa cor, significa isso. Tanto é assim que, por exemplo, quando a gente vê as imagens de Jesus, principalmente de Jesus, ele está de vermelho e de azul, onde o vermelho significaria o sangue, a humanidade dele, e o azul significaria o celeste, a sua divindade. Então Jesus é humano e divino, por isso ele sempre apareceria de vermelho e azul. Esse é mais ou menos o que a gente está acostumado a ver nas imagens de Jesus no Ocidente, mas isso já é algo mais ocidental com relação ao Renascimento, não tem a ver com a mesma representação e os mesmos significados que os ortodoxos davam para as cores. Então aqui nós temos a Virgem, onde nós vemos representada também a igreja de Blaherne. Aliás, é por isso que ela era chamada Blahertinissa, porque esse é o ícone de Blaherne. E Blaherne era um templo em Constantinopla, que foi o lugar da aparição da Virgem, que ficou importante, por isso acabaram fazendo esse ícone. Por exemplo, então eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse santuário também, para contextualizar onde ela apareceu e como foi. Então vamos agora para Constantinopla. Aqui é onde fica a cidade de Constantinopla ou Bizâncio, que é a mesma coisa. Temos aí do lado esquerdo, essa península é a parte da Europa, e do lado direito é a Ásia. Então, Constantinopla ou Bizâncio está justamente nessa conexão entre Europa e Ásia, é um lugar muito importante. E essa seria uma imagem da cidade antiga de Constantinopla. Ali temos uma cidade que é muito antiga, muito rica, e teve várias fases no seu desenvolvimento. Então, aqui temos mais ou menos uma representação do que seria conhecido como o Grande Palácio. É a mesma imagem da anterior, onde nessa parte sul da península nós temos o Grande Palácio, que é onde vivia o imperador. Nós temos que lembrar que em Constantinopla é onde vivia o imperador romano do Oriente. O Império Romano ficou dividido entre Oriente e Ocidente. Tinha um imperador em Roma e tinha um imperador em Constantinopla. E esse era o palácio do imperador romano em Constantinopla. Um pouco ao norte desse palácio do imperador romano no Oriente, a gente pode encontrar a famosíssima igreja de Santa Sofia, ali, né, onde está circundado agora, que é a Hagia Sophia, que é aquela igreja muito conhecida, muito famosa. Quando a gente vê ela, lembra da cidade de Istambul, porque é a mesma coisa, Istambul, Constantinopla e Bizâncio. Temos aqui uma outra imagem dela por dentro. Então a gente fala igreja de Santa Sofia, Hagia Sophia, Santa Sofia, mas não é uma santa que tem o nome de Sofia. Santa Sofia significa Santa Sabedoria, é uma igreja dedicada a Jesus Cristo, que é a sabedoria. Então não é uma santa chamada Sofia. E que infelizmente hoje é uma mesquita. Então voltando à península, aqui estava o Palácio do Imperador. Aqui moraram então os imperadores desde o século IV até o século XI, ou seja, desde os anos 300 e alguma coisa até os anos 1000. E por volta do ano 1090 teve um imperador chamado Aleixo, que transferiu a sua residência para um palácio perto dos muros, mais ao norte da cidade, mais ao oeste. Então o palácio imperial foi transferido. Então nós vemos aqui onde ele estava, que é onde está escrito Bucoleon, e para onde ele foi, o palácio foi aonde está escrito Blaherne. Blaherne era um santuário de Nossa Senhora. Então, lá tinha uma igreja dedicada a Nossa Senhora, lá estão as muralhas, e o imperador passou o Palácio Imperial, então, no ano 1090, daquele centro, lá para onde está escrito Blaherne, ao lado desse templo de Nossa Senhora. E lá era conhecido agora como o Grande Palácio. O único que sobra daquele palácio é isso, um pouquinho mais, mas não é muita coisa que sobra daquele palácio, mas todo aquele complexo era muito grande, então tem várias outras ruínas ainda daquele local.
E essas são algumas imagens do complexo de como deveria ser, e o que está circundado em vermelho deveria ser a igreja de Blaherne. Então esse santuário de Blaherne dedicado a Nossa Senhora, que era um dos principais em toda a cidade de Constantinopla, de Bizâncio. Esse seria a igreja de Blaherne. Aqui temos uma outra imagem dela. Isso é feito por computador, mais ou menos como deveria ser na época do seu esplendor. O primeiro santuário que foi construído lá, foi construído no ano 450, então deveria ser uma igreja pequenininha, depois construíram essa maior, que também tinha todo o palácio ao redor, e depois ela foi destruída em 1434, um pouquinho antes dos muçulmanos invadirem a cidade. Foi destruída a igreja. E o primeiro santuário ele foi construído em cima de uma fonte de água benta, e o imperador seguiu o imperador seguinte, ele construiu até um edifício do lado, onde se guardava o que eles diziam que seria o manto sagrado da Virgem Maria. Então, existe toda uma tradição de que algumas pessoas guardaram o manto de Nossa Senhora quando ela se elevou ao céu, ficou guardado, ficou escondido, foi passando de apóstolo para outro, e a tradição diz que foi guardando, e alguns levaram para Constantinopla perto do ano 300 e pouco, 400, deram ao imperador e ele mantinha isso numa urna. Por isso aí ele construiu do lado dessa igreja o local onde ele chamava de a Sacra Urna, que é onde guardavam então o manto de Nossa Senhora. Era a maior relíquia que tinha Constantinopla, o manto de Nossa Senhora. Então tinha aí o santuário de Blaherne e a Sacra Urna um ao lado do outro nesse grande complexo. E, como eu falei, esse santuário ele foi destruído em 1453, não, em 1434. 53 é a invasão dos muçulmanos. Então, hoje, ele foi reconstruído em 1867, ou seja, muito tempo depois, 400 anos depois, e essa é a igreja atual. Ou seja, bem diferente do que a gente tinha antes, parece bem simples, bem pequena. E temos aqui o seu interior. Vemos ali no fundo o seu iconostásio com seus ícones. Então, a igreja antes era muito mais importante. Aliás, era a segunda igreja mais importante de Constantinopla, só perdia para Santa Sofia, essa era a segunda. E nós sabemos que essa igreja atual está no mesmo local da anterior por causa da fonte de água benta. Se vocês olham essa imagem, no fundo à direita tem umas torneirinhas ali, que é a mesma que eu vou mostrar agora, apenas mais de perto. Então, essas torneiras aquelas que são daquela fonte de uma água benta, que eles afirmam que era milagrosa, e muitos vão lá até hoje e se curam, passam muito nos olhos principalmente, é muito comum que eles façam isso, mas ali está escrito em grego que a fonte limpa também os pecados e não só os olhos, para que vejam a união da parte da fé também, não só da busca de milagres para o corpo. Aqui temos a imagem de uma celebração lá dentro desse santuário. É uma celebração litúrgica do rito bizantino-romeno, e a mesma liturgia onde aparece ali no centro o patriarca romeno. Você vê que continua sendo em toda a igreja ortodoxa um santuário muito importante para eles. E no santuário, tudo isso para falar dessa imagem que é a Blahertinissa, que aparece ali no santuário. Aliás, no ícone dela aparece aqui agora, se vocês veem grande, já podem ler lá em cima, aquele MR, um θ e um Y seria a Mãe de Deus. Depois está escrito Panagia Re Blaherna, que seria a Toda Santa de Blaherna, que é esse santuário. Então essa é a Blahertinissa do santuário, que é a protetora da cidade de Constantinopla. Então a presença do véu no santuário, eles acreditavam que preservava a cidade contra os bárbaros sem fé e sem lei, e contra a peste, contra os terremotos e contra a guerra civil, ou seja, era a maior proteção que a cidade tinha, era esse santuário, porque continha uma fórium da Virgem Maria. Aqui temos, então, voltando ao nosso ícone brevemente, vocês prestem atenção que tem ali as torres laterais, dois anjos que estendem o que também seria uma fórium. Então a Virgem está com o seu manto, mas os anjos também quase que estão
esticando em si ali, anotei para poderem ver, seria também um mafórion sobre o baldaquino. Então, no plano inferior, no centro, quem está vestido de vermelho seria Romano o Melode, ou o melodista, que seria um dos mais representativos autores de hinos litúrgicos e padroeiro do canto ortodoxo. Então, os ortodoxos têm um canto muito típico, esqueci o nome agora, tem um nome, e esse daqui seria o padroeiro deles e quem começa com esses tipos de canto. E na extrema direita temos outro personagem conhecido, que seria também um dos mais importantes nessa imagem, que aparece sem camisa, que seria André o Louco, que está anotado ali também, que está com as mãos elevadas para a Virgem Maria. Esse tal André, ele se fazia de louco para ser ridicularizado, humilhado pelas pessoas, e ele fazia por amor a Cristo. É muito estranho para nós, mas é comum na espiritualidade ortodoxa, principalmente a russa, os loucos por Cristo. Faz parte da espiritualidade. Assim como São Francisco de Assis também parecia um louco quando se deixava levar e vivia pobre, também existiam os loucos por Cristo na espiritualidade oriental, principalmente russa, onde eles passavam por loucos realmente, mas eles faziam isso por sacrifício, por amor a Deus, e para nós é estranho, mas sempre houve lá na espiritualidade oriental os loucos por Cristo. Agora então, vamos ver o que esse ícone representa, porque tudo isso é o que a gente viu, anotado no ícone, mas agora eu vou contar um pouquinho da história dele, já para ir passando para frente. Uma noite, esse tal André, ele estava na igreja de Blaherne, ele é de Constantinopla do século X, então esse milagre aconteceu no século X. Ele estava nessa igreja, nesse santuário de Blaherne, e de repente ele entrou em êxtase e viu uma mulher entrar pela porta da igreja acompanhada por uma procissão fulgurante de luz. Ao seu lado vinha João Batista e João Evangelista. Eles foram até diante do altar, a mulher se ajoelhou, rezou por um longo tempo, e as lágrimas banhavam o rosto dela. Depois, sustentando o seu véu com as suas mãos imaculadas, ela o estendeu sobre o povo. Então, acabada a aparição, o coração do vidente estava cheio de luz e de graça. Então, é nada mais que isso, um milagre muito simples, mas isso foi o que fez com que a Virgem do Pokrov, essa Virgem do Manto, fosse considerada como protetora da cidade. Porque a cidade já tinha em si aquele manto. Agora ela aparece para um santo, que era considerado até um louco, e confirma que ela estava querendo proteger a cidade. Então a igreja russa chegou a canonizar André o Louco e solenizou a sua visão com a instituição da festa litúrgica do Pokrov. Então virou uma festa litúrgica, depois dessa visão dele, e a festa comemora essa visão de Santo André, principalmente a figura da Mãe de Deus e o seu papel de mediadora das graças, simbolizada pelo seu Mafórion. Então, Mafórion, então agora ela é a Virgem Protetora. E assim, todo o Oriente cristão tem muitos ícones e igrejas dedicadas à Virgem do Pokrov, que é a Virgem Protetora. Então agora eu vou mostrar alguns exemplos, porque eu mostrei esse, que é o original, mais conhecido. Eu vou mostrar agora para que vejam outras imagens da Virgem do Pokrov. Então podem ver que tem o essencial, tem a Virgem na mesma imagem de orante, tem os anjos segurando o Mafórion, tem a igreja. Aqui é a mesma coisa, aparecem sempre os mesmos símbolos para querer mostrar essa Virgem protetora com o seu manto. Uma outra imagem da Virgem do Pokrov. E temos esta um pouquinho diferente porque não aparece o templo, mas tem a Virgem segurando também o seu manto. Na Rússia se canta assim a ela: Cobre-nos, ó Rainha, com o Mafórion da tua misericórdia, o Pokrov e defesa dos homens, Pokrov e potência dos que creem. Com o teu socorro, os reis ortodoxos são coroados. Graças a ti, obtém vitória contra os pagãos, porque tu os cobres com o Mafórion da misericórdia. Socorro dos czares que creem, salvaguarda nas guerras, Pokrov do mundo. Até aqui uma das
das orações que aparecem nos cantos litúrgicos com relação à Virgem do Pokrov nesse dia. E isso não ficou só no Oriente, essa Virgem do Pokrov enquanto a protetora, enquanto ao manto. Passou também ao Ocidente, e nós temos uma versão parecida, que são as virgens que nos protegem com seu manto. Então essa imagem ela é totalmente ocidental, medieval, mas é a Virgem que nos protege com seu manto. A ideia é a mesma da Virgem protetora que nós temos no Oriente. Temos outra imagem também, a Virgem protetora. Esse é o símbolo que ela representa, a Virgem protetora. Pronto, até aqui então sobre o nosso ícone de hoje, que é só o aperitivo, e agora nós vamos passar para o tema do dia de hoje. Sendo que eu falei que vamos voltar ao contexto histórico e espiritual do século XIX, que culminará com a proclamação do dogma da Imaculada. Na semana passada vimos então os milagres dos olhos de Maria, onde Nossa Senhora estava avisando sobre esse século XIX, que seria um século difícil, complicado, onde ia aparecer ateísmo, materialismo, marxismo, todas essas ideias. E então agora nós temos a aparição da Virgem a Santa Catarina Labouré, que é aquela conhecida como a Medalha Milagrosa. Então vamos ver como aconteceu. Essas já são aparições muito mais conhecidas de vocês, por isso eu também vou ser mais breve e vou poder colocar várias ao mesmo, uma seguida da outra, com alguns dados principais, só para a gente ir vendo os passos que Nossa Senhora foi dando. Temos aqui, então, como foi. A primeira aparição foi assim. Temos no centro de Paris, na Rua du Bac, onde está a Casa-Mãe das Religiosas das Filhas da Caridade, que seria essa casa, fundadas por São Vicente de Paulo. E ali vivia em 1830 a noviça, a irmã Catarina Labouré, quando a Virgem lhe apareceu. Vamos escutar como ela mesma narrou esse fato. Na noite de 18 de julho de 1830, por volta das 11h30 da noite, eu escutei que me chamavam, Irmã Labouré, Irmã Labouré. Eu despertei e olhei para o lado de onde vinha a voz, e vi um menino de branco que me dizia, venha à capela. Eu me levantei e, guiada pelo menino, fui até a capela. Sentada numa cadeira junto ao altar, estava a Virgem. Eu duvidava que fosse ela, mas o menino me disse, esta é a Santa Virgem Maria. Então olhei para ela e de um salto ajoelhei-me aos seus pés e coloquei minhas mãos sobre seus joelhos. E ela me disse, minha filha, o bom Deus quer te encomendar uma missão. Terás muitas penas que superarás, pensando que o fazes pela glória do bom Jesus. Vinde aos pés deste altar. Aqui se distribuirão as graças a todos quantos a peçam com confiança e fervor. Até aqui é o que disse a Virgem a ela. A Virgem mostrou seu desejo de que se fundasse uma associação das Filhas de Maria para celebrar o mês de maio a ela dedicado. E com grande solenidade, então, a Virgem disse a ela, eu gosto muito dessas festas e concedo muitas graças. Tendo dito isso, ela desapareceu. Eu me levantei das grades do altar e observei o menino, que me disse, ela se foi. Pronto, assim acaba o primeiro dia da aparição. Agora temos o segundo dia da aparição. No dia 27 de novembro de 1830, às 5h30 da tarde, no meio de um profundo silêncio, de novo a Virgem apareceu à irmã Catarina Labouré, aos pés do mesmo altar, de pé sobre a esfera do mundo e com um globo nas suas mãos. E lhe disse, este globo que vês representa o mundo inteiro e cada alma em particular. Eu percebi que os seus dedos estavam cheios de anéis e pedras preciosas, e os raios de luz que saíam deles se difundiam por todas as partes. Então ela voltou a me dizer, estes raios de luz são o símbolo das graças que a Santíssima Virgem concede a todos os que lhe pedem. Então formou-se um quadro um pouco ovalado ao redor da Santíssima Virgem, com uma inscrição com letras douradas que diziam, ó Maria sem pecado concebida, rogai por nós que recorremos a vós. Então ela me disse, fazei cunhar uma medalha igual a este modelo.
Todas as pessoas que a levem com confiança, pendurada no pescoço, receberão grandes graças. Essa é a medalha que nós conhecemos. Continua dizendo que deveria colocar-se a letra M e em cima uma cruz, acrescentando na parte inferior 2 corações, um coroado de espinhos e outro transpassado por uma espada, símbolo dos corações de Jesus e Maria. Uma vez cunhada a medalha e propagada profusamente os acontecimentos, eles deram provas da origem divina da sua mensagem. E as graças singulares que os fiéis obtiveram com a sua confiança levaram o arcebispo de Paris a confirmar o fato sobrenatural. Então, em Roma, em 1846, como consequência da conversão que nós vamos ver agora do judeu Alfonso de Ratisbonne, o Papa Gregório XVI, então, confirmou as conclusões do arcebispo de Paris, falando que eram reais essas aparições. Aqui temos, então, uma foto de Santa Catarina Labouré. Elas eram aquelas irmãs daqueles chapéus grandes, das Irmãs da Caridade. E ela faleceu em 1876, com 70 anos, e o seu corpo se conserva incorrupto até hoje. Essa é a imagem do seu corpo hoje, incorrupto. Santa Catarina Labouré, que morreu com 70 anos. E agora eu queria comentar brevemente a relação entre essa aparição e Lourdes, porque a medalha milagrosa é bastante conhecida no mundo inteiro, mas com frequência se ignora que essas aparições prepararam os grandes acontecimentos de Lourdes. Elas estão totalmente conectadas, essas duas aparições. Porque Santa Bernadette de Subiru, que é a quem apareceu Nossa Senhora em Lourdes, levava no pescoço essa medalha milagrosa. E ela declarou: a Senhora da Gruta que me apareceu está tal como está representada nessa medalha milagrosa. Então vejam a conexão entre as duas aparições. Então, e a invocação da medalha, ó Maria sem pecado concebida, rogai por nós que recorremos a vós, difundida pela medalha milagrosa, foi também o que suscitou o grande movimento de fé, movimento mariano, que levou o Papa Pio IX, em 1854, a definir o dogma da Imaculada Conceição. Então, todos esses fatos estão conectados entre si, e o Papa leva a definição do dogma, e depois da definição do dogma que aparece a Nossa Senhora em Lourdes para confirmar. Ela não aparece antes, aparece depois, como uma confirmação. E assim, os cristãos que saibam meditar o seu significado encontrarão nela o simbolismo de toda a doutrina da Igreja sobre o lugar providencial que Maria ocupa na redenção, e em particular sobre a sua mediação universal. É o que nós estamos vendo em todas essas aparições. O que Maria quer nos mostrar é que ela é a mediadora, ela pede por nós, ela intercede por nós, ela vem nos avisar, ela vem nos cuidar. Ela é essa virgem protetora, a virgem do Pokrov, como a gente viu no começo. Isso é o que queria comentar, então, brevemente sobre a aparição da medalha milagrosa a Santa Catarina Labouré. E passamos agora ao seguinte passo de hoje, que são as aparições em Roma de Nossa Senhora e a conversão do judeu Alfonso Ratisbonne. Isso aconteceu em 1842, em Roma. Essa imagem que vocês estão vendo é a igreja onde aconteceu o milagre. Ela está vista desde cima. Se chama Sant'Andrea alle Frate, e aqui temos uma outra imagem agora vista desde a rua, que é essa, a igreja, uma igreja grande, muito bonita, Sant'Andrea alle Frate. E aqui temos então quem é esse Afonso Ratisbonne, este jovem que aparece aqui. Era um jovem alemão, eu acho, formado em direito, judeu, noivo, amante da vida dos prazeres, da vida, tem 26 anos e um futuro prometedor. Ele tem as promessas e os recursos dos ricos banqueiros, seus parentes. Então era judeu e tinha parentes judeus e banqueiros. Então imaginem que ele era bastante rico e com isso mesmo ele era um ridicularizador dos dogmas e das práticas católicas. E ele, como estava de moda a medalha milagrosa, ele era um grande gozador da medalha milagrosa de Labouré e decidiu um dia, para distrair-se um pouco, passear pelo mundo. Como ele tinha dinheiro, não tinha muito o que fazer, ele quis viajar pelo mundo.
e quis visitar várias cidades do Oriente, do Ocidente, passear por todos os lados. O único lugar que ele não queria ir de jeito nenhum era Roma, porque ele falou, lá é a sede do Papa, eu odeio o Papa, os católicos, lá eu não quero nem pisar. Mas eu vou conhecer e visitar todas as outras cidades que eu quero. E começou a sua viagem, foi para o Oriente, passou por várias cidades importantes. Já meio que na volta, estando em Nápoles, aconteceu algo estranho, porque em Nápoles ele ia comprar passagem para Sicília. Mas uma força irresistível levou ele a reservar uma passagem para Roma. E ele nem sabe por quê. Ele ia para Palermo e resolveu ir para Roma. E chegou na Cidade Eterna. Ele tinha já vários amigos lá e foi visitar um amigo dele que se chama Théodore de Bussier, que era católico fervoroso, mas era amigo dele. E esse Théodore, sabendo que o seu amigo não acreditava em nada disso, depois de várias conversas, pelo menos, conseguiu que ele aceitasse receber uma medalha milagrosa e que prometesse que diria a oração de São Bernardo a Nossa Senhora. E o nosso amigo Alfonso falou, tudo bem, eu faço, mas você não pode pelo menos me impedir de ter uma grande oportunidade de, nas minhas conversas, continuar ridicularizando os meus amigos católicos e as suas crenças. Mas daqui a medalha, eu fico com ela, e se você quiser, enquanto eu estiver aqui em Roma, eu faço essas orações que você está falando. E ele estava com a oração. E o amigo dele, Théodore, falou, faz como você quiser, mas está aqui a medalha, pega ela, fica com ela. E ele mesmo, esse Théodore, começou a rezar muito por ele e toda a sua família, pela conversão do amigo, pelo amigo Alfonso Ratisbonne. No dia 20 de janeiro, os dois saíram juntos, foram passear por Roma. Enquanto estavam passeando, passaram bem na frente daquela igreja de Sant'Andrea Le Frate, que já mostrei para vocês, bem aqui na frente. E o Théodore, católico, entrou lá na igreja, na sacristia, porque ele queria anotar uma missa de funeral. Ele foi anotar uma missa, foi lá na sacristia, e o judeu entrou com ele, mas em vez de ir lá na sacristia, falou, vou ficar aqui por aqui dando uma olhada pela igreja, vou ficar olhando, porque é uma igreja bem grande, bonita, com várias obras de arte, mas ele não estava nem aí. Ele falou que nada atraía ele não via nada de importante, de espetacular lá dentro, apesar de que lá dentro tem obras de grandes escultores importantes, como Bernini, Borromini e vários outros, mas ele não estava nem aí. Para que tenham uma ideia, essa é uma imagem da igreja por dentro, podem ver que é muito bonito, tem muito o que ver e apreciar, e ele não estava nem aí. A igreja estava deserta, e de repente, e agora eu vou passar as palavras mesmo, que o Alfonso Ratisbonne, sob juramento no processo, ele narrou da seguinte forma o que aconteceu com ele naquele momento. Enquanto eu caminhava pela igreja e me aproximei dos preparativos do funeral, de repente me senti tomado por um turbamento e vi como um véu diante de mim. A igreja se escureceu, parecia que tinha ficado tudo escuro, menos uma pequena capela lateral, onde parecia que toda a luz da igreja tinha se concentrado nela. Eu elevei os olhos para a capela, radiante de tanta luz, e vi sobre o altar, de pé, viva, grande, majestosa, belíssima, misericordiosa, a Santíssima Virgem Maria, semelhante a como se vê na medalha milagrosa da Imaculada. Então, isso é o que ele viu, para que vejam que ele viu também exatamente como está na medalha da milagrosa. Segue ele falando. Diante de tal visão, eu caí de joelhos, no lugar mesmo onde eu me encontrava. Procurei então várias vezes elevar meus olhos à Santíssima Virgem, mas a reverência e o esplendor me faziam abaixar os olhos, o que não impedia a evidência da aparição. Olhei para suas mãos e vi nelas a expressão do perdão e da misericórdia. Ainda que ela não me dissesse nada, compreendi o horror do estado no qual eu me encontrava, a deformidade do pecado, a beleza da religião católica. E em uma palavra, eu entendi tudo. Eu caí judeu e me levantei cristão. Até aqui as palavras, então, da conversão desse ex-judeu e agora católico, Alfonso Ratisbonne. Depois que ele se converteu, ele trilhou um caminho muito bonito que o levou ao sacerdócio e a ser até missionário na própria terra, que seria a Palestina, como judeu, onde morreu como santo. Chegou a entrar na Companhia de Jesus, nos jesuítas, e se fez sacerdote em
1848. Essa é uma foto do padre Afonso Ratisbonne. Depois ele passou para a Congregação dos Religiosos de Nossa Senhora de Sion, que justamente foi criada para a conversão de judeus e muçulmanos. E ele fundou uma casa lá na Palestina. Aqui nós temos uma foto dele e a casa que ele fundou na Palestina, que é um grande complexo. Aqui temos uma outra imagem do grande complexo que ele fundou lá na Palestina e ele cuidando das crianças também. Então, esse foi esse grande homem judeu convertido, Afonso Ratisbonne. E essa aparição de Nossa Senhora em Roma teve um impacto muito profundo na história dessa igreja. E em 1848, o altar da aparição foi consagrado à Santíssima Virgem sob o título da medalha, né, da medalha milagrosa. Justamente por causa que foi essa imagem que ele viu, a medalha milagrosa, na qual ele se ajoelhou, se converteu. Então a capela ficou com esse nome. E aqui eu queria mostrar para vocês então essa capela. Temos aqui então a igreja de Sant'Andrea Le Frate. Lá no fundo temos o altar principal. Não sei se vocês conseguem perceber alguma coisa de estranho nessa igreja. Se dá para ver a imagem. E se vocês prestarem atenção, vão ver que os bancos estão de lado. Justamente porque o importante, a aparição, foi na capela lateral. Agora eu passo para vocês simplesmente para verem o altar lá no fundo, para ver que é uma igreja normal lá na frente. Os bancos estão certos, o altar está lá na frente. Mas quando a gente volta para a metade da igreja para trás, que é isso daqui, vocês podem ver que os bancos estão na lateral. Porque eles estão olhando para a capela lateral, que é a capela onde apareceu Nossa Senhora, a Santo Afonso. Essa é a capela para onde as pessoas estão olhando. Essa é a capela onde apareceu Nossa Senhora. Essa é a capela da Virgem do Milagre. Tá bom? Aqui temos uma outra imagem do Papa visitando essa capela do Milagre. E parece que na época, em 1850 por aí, era até divertido ver a luta dos padres para poder conseguir celebrar uma missa nesse altar, porque todo mundo queria ir celebrar lá. Em pouco tempo, essa igreja acabou se convertendo então num dos santuários mais célebres e famosos de Roma. Isso foi na época, porque eu estudei em Roma há alguns anos e, na verdade, eu nunca tinha escutado falar desse santuário mariano, mas um padre me levou lá e aí eu tive a graça também de celebrar nesse altar, junto com esse padre, mas não conhecia antes desse padre me levar lá. Muitos santos passaram e rezaram diante desse altar da Virgem do Milagre. Esta é a Virgem do Milagre. Entre os mais famosos nós podemos citar que São João Bosco esteve ali, rezou ali. Foi ali que ele foi pedir pela aprovação da sua família religiosa, em 1880. Santa Teresinha do Menino Jesus também foi ali, em 1887, rezar. São Vicente Palotti, o fundador dos Palotinos, também esteve ali rezando. São Luís Guanella, São Luís Orione e muitos outros santos. Vários deles a gente conhece menos os nomes, eu falei de os mais famosos. Mas, para a gente, o que mais interessa, e com relação a essas formações, não posso deixar de citar, que para nós o mais importante seria São Maximiliano Maria Kolbe, que se ordenou sacerdote em 1918 e no dia seguinte foi a esse altar celebrar a sua primeira missa. Então esse é o altar onde ele foi celebrar a sua primeira missa e, como vocês podem ver, aqui eu vou indicar para vocês com um círculo vermelho, ali tem um busto de São Maximiliano Maria Kolbe à direita, que justamente mostra isso. Do lado esquerdo tem um busto, nessa foto não aparece, do padre Afonso Ratisbonne, e do lado direito esse busto do padre São Maximiliano Maria Kolbe, que foi celebrar sua primeira missa nesse altar. Então, devido a todas essas devoções e a muitas conversões que se registraram nesse lugar, o Papa Bento XV, não o Bento XVI, Bento XV, que é do início de 1900, chamou essa igreja como a Lourdes Romana. Então, esse santuário, essa igreja é conhecida então como a Lourdes de Roma, o santuário de Lourdes em Roma. Até aqui, então, o que eu queria falar nessa segunda aparição. Tivemos a Virgem do Milagre, agora tivemos a conversão, Ratisbonne, e agora então eu gostaria de falar da aparição em La Salette, na França, em 1846. Esse é o terceiro e último dessas aparições e dessas manifestações de Nossa Senhora, dessa segunda formação nossa. E aqui nós podemos ver onde se encontra o lugarejo no mapa de La Salette.
Como podem ver, é bem ali no sul, já perto da Itália, e dá para ver a distância também entre La Salette e Lourdes e Paris, para poder se localizar na França quando forem lá visitar. E podemos ver que é um santuário muito bonito. Olha onde ele se encontra, lá no alto das montanhas, um lugar maravilhoso. Aqui temos uma outra imagem do santuário, muito bonito, em cima das montanhas. Esse é o santuário por dentro, que na verdade não tem muita beleza, não tem quase nada, é bem simples, não dá para ver nada de especial, onde tem uma imagem de Nossa Senhora de La Salette no centro. E aqui temos uma última imagem desse santuário. Alguns dados principais então sobre a aparição em La Salette. Temos aqui os pastorzinhos Maximino e Melanie, que são, aqui, essa é a foto de quem a Nossa Senhora apareceu em La Salette. Eles viram a Virgem e receberam as suas mensagens urgentes para toda a humanidade. Então a Virgem Maria mencionou especificamente a necessidade de renunciar a 2 graves pecados: a blasfêmia e o não tomar o domingo como um dia de descanso, ou seja, ela pedia que se participasse da missa nos domingos. Então, nessa situação que estamos vivendo de pandemia e tanta gente que começou com missa online, que já desistiu de começar de ir na missa, Nossa Senhora pedia muito a participação na missa. E ela pediu muito que as crianças rezassem, que fizessem sacrifícios e que propagassem a sua mensagem. A Virgem chorava com a sua cabeça entre as mãos porque os homens ignoram a cruz de Cristo. É uma imagem muito famosa da Virgem de La Salette, ela chorando. Essa é a imagem dela, a Virgem chorando. São João Paulo II, quando foi visitar o santuário, ele disse assim, abre aspas, neste lugar, Maria, a mãe sempre amorosa, mostrou sua dor pelo mal moral causado pela humanidade. Suas lágrimas nos ajudam a entender a gravidade do pecado e do rechaço de Deus, enquanto que manifestam ao mesmo tempo a apaixonante fidelidade que o seu Filho mantém com cada pessoa, ainda que o seu amor redentor esteja marcado com as feridas da traição e do abandono dos homens. Fecha aspas. Essa foi a mensagem do Papa em La Salette. E nas mensagens de Nossa Senhora de La Salette para o mundo, dadas a Maximino e Melanie, em 1846, as suas palavras são importantes e atuais para o nosso mundo, nos dias de hoje. Porque Nossa Senhora, ela disse assim para eles, não ofendam mais a Deus. Ela está falando, não pequem mais. E façam penitência. Senão terríveis provas e sofrimentos virão ao mundo. Isso é o que ela disse em uma das mensagens a eles. Se a gente presta atenção, são as mesmas mensagens que Nossa Senhora nos dá em Lourdes e em Fátima. Oração, penitência e consagração ao seu Imaculado Coração. Isso é o que ela vem nos pedindo sempre, em todas as suas aparições. Quando eu preparei isso, que eu falei para vocês que vem de uma novena que eu tive que pregar em Roma, na verdade, eu li algumas das mensagens de Nossa Senhora de La Salette e me pareceram bastante catastróficas. Ou seja, acho que muitas parece que tem bastante a ver com os dias catastróficos que a gente vive hoje também. Então, mas eu quis ler para vocês uma que eu peguei, mas não catastrófica, uma mais apostólica, mais animadora. E ela diz assim, hoje dirijo a minha urgente mensagem à Terra. Chamo os verdadeiros discípulos de Deus, Deus que vive e reina nos céus. Chamo os verdadeiros imitadores de Cristo, o único verdadeiro Salvador dos homens. Chamo os meus filhos, os verdadeiros devotos que se consagraram a mim, para conduzi-los ao meu divino Filho, levando-os nos meus braços. Chamo os apóstolos dos últimos tempos, que têm vivido o menosprezo do mundo. Já é hora que saiam a iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos queridos. Eu estou convosco e em vós, desde que a vossa fé seja a luz que os ilumine nos dias de infortúnio. Que o vosso zelo os faça famintos da glória de Deus e da honra de Jesus Cristo. Até aqui, então, uma das mensagens de Nossa Senhora, da Virgem de La Salette. E eu quis comentar somente esse pedacinho porque justamente entra em sintonia com o que a Virgem Maria nos pede também em Paris, em Lourdes, que sejamos seus apóstolos, sempre em todos os lugares, principalmente nos tempos que estamos hoje. E ela nos protege, mas também quer e necessita a nossa ajuda.
e devemos colaborar com ela nessa nova etapa da evangelização com muito ardor e dinamismo. Isso é o que ela nos pede hoje também. Com relação a La Salette, eu queria fazer um excursus aqui, uma coisa breve, porque é o seguinte, quando eu ouvia falar dela, mas também quando estava preparando isso, algumas pessoas me comentavam alguns aspectos negativos, ou que eles não conheciam direito sobre La Salette. Mesmo a própria devoção dela não é tão difundida quanto Lourdes e Fátima, por exemplo. Então, eu quis estudar e ver qual era o problema que podia surgir com relação à Virgem de La Salette. E acabei descobrindo que a questão principal foi a seguinte: parece que houve um mal-entendido entre o cura d'Ars e Maximino, que é um dos videntes, porque o menino foi uma vez, teve uma espécie de crise vocacional e ele foi se confessar com o cura d'Ars. O problema é que São João Maria Vianney já era idoso, ele era um grande entusiasta das aparições de La Salette, ele falava dela o tempo inteiro, e o menino foi se confessar com ele. E parece que na confissão, em algum momento, ele falou que algumas vezes ele tinha mentido. E o santo, que já tinha idade e nem escutava muito bem, ele entendeu praticamente que ele se referia às aparições. Então ele achou que ele tinha mentido com relação às aparições. Mas ele não disse isso, ele disse que algumas vezes ele tinha mentido. E o menino nem percebeu que o padre tinha entendido isso, mas depois, o povo percebeu que depois dessa confissão, o padre deixou de falar de La Salette. Ele era um grande entusiasta desse milagre, dessas aparições, e depois disso ele começou a não falar mais. Ele não falava nada mais. Então o povo começou a achar estranho. E aí o menino percebeu, e ele comentou isso, e ele, pouco a pouco, ele foi comentando o que talvez poderia ter acontecido, e que essa deveria ser, então, a confusão que teria causado tudo isso. Mas, com o tempo, parece que o cura d'Ars recebeu uma prova de Deus sobre a autenticidade das aparições em La Salette, ainda que não seriam necessárias essa intervenção divina para que ele voltasse a acreditar, porque a própria igreja aprovou essas aparições e reconheceu os milagres que tinham acontecido lá. No fundo, tal incidente, ou seja, esse desentendimento do cura d'Ars, fez com que tivessem que estudar mais o caso, e foi providencial porque levou o arcebispo de Lyon até o Papa Pio IX, teve que relatar o que estava acontecendo, e assim o Papa acabou aprovando tais aparições, tendo toda a documentação em mãos. Então, com relação à aprovação eclesiástica, o bispo de La Salette encarregou 2 grandes teólogos a investigação das aparições e de todas as curas que foram registradas. E durante 5 anos, foram feitas muitas investigações. E em mais de 80 lugares, os bispos encarregaram especialistas que investigassem as curas milagrosas através das orações de Nossa Senhora de La Salette e da água da fonte, porque lá também tem uma fonte milagrosa. E foram comprovados e registrados centenas de favores milagrosos que foram realmente comprovados pela Igreja. Então o Papa Pio IX aprovou a devoção a Nossa Senhora de La Salette e pediu aos jovens que lhe enviassem por escrito o relato dos segredos. E em algum tempo depois o Papa se pronunciou dizendo: estes são os segredos de La Salette. Se o mundo não se arrepender, perecerá. Esse é o resumo que Pio IX falou com relação à mensagem de La Salette. E agora, com isso, eu termino, e como eu falei para vocês, sempre tento terminar então com a voz de Maria, que é alguma passagem do livro do Padre Gobi, e vamos escutar então o que Maria nos disse para a revelação de Maria ao Padre Gobi no dia 21 de julho de 1973. E ela dizia a ele assim, abre aspas: por que te inquietas? Por que te preocupas? Estar consagrado a mim significa deixar-se conduzir por mim. Significa ter confiança em mim, como uma criancinha que se deixa conduzir pela mãe. Necessitas, portanto, de te habituar a pensar e agir de outro modo. Não és tu que deves preocupar-te com o que é para o teu bem. Não faças projetos, nem construas o amanhã, porque eu posso deitar tudo por terra e tu ficarias em situação difícil. Por que não queres confiar em mim?
Deixa que seja eu a edificar, pouco a pouco, o teu futuro. Para ti, basta repetir como uma criança: Mãe, tenho confiança em ti. Deixa-me conduzir por ti. Dize-me o que eu devo fazer. Deixa também que, através de ti, seja eu a agir, então. Para isso, como é necessário morrer, para ti mesmo. É preciso que te habitues a sofrer, a não ser compreendido, a ser desprezado, a ser um pouco espezinhado. Tudo isso te assusta, não é verdade? Mas não sofras demais, pois eu te amo e te amo muito. Até aqui, então, o que Nossa Senhora disse ao Padre e que serve para cada um de nós nessa nossa formação e sempre, em julho de 1973. Então, com isso, termino simplesmente fazendo o resumo que vimos hoje: a Virgem do Pokrov como ícone, depois as relações das preparações de Nossa Senhora no século XIX, vimos então a sua aparição à Virgem, a Santa Catarina Labouré, da Medalha Milagrosa, em 1830, em 1842 a conversão do judeu Afonso de Ratisbonne, e 4 anos depois, em 1846, a aparição em La Salette. Eu espero que todos tenham gostado dessa formação. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.